e para o mundo em cruz me ha visto. Aleluia, Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, neste Evangelho de hoje, escutamos talvez uma das frases mais famosas de Jesus. Até os que não são cristãos já escutaram isso e nos criticam por isso. Aquela que diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando nós escutamos isto, imediatamente pensamos na cruz em um sentido metafórico, não? A cruz, já entendi, sim. Tomar a cruz significa aceitar as provações, enfim, as coisas, dificuldades, os sofrimentos da vida com paciência, com confiança em Deus. Mas, no tempo de Jesus, quando ele pronunciou essas palavras, a cruz não tinha esse sentido metafórico. A cruz significava unicamente uma coisa: era um instrumento de suplício criado pelos romanos, o pior de todos. Ponto. Mais nada. Se Jesus falasse hoje, tendria que usar um outro termo. Talvez diria: se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cadeira elétrica e sente. Parece uma loucura, não? Mas é isso que os apóstolos escutaram. Eles escutaram só: o que é isso? Tomar uma cruz, e a cruz, para a única coisa que serve é para matar os criminosos. E depois ainda fica a coisa mais enigmática, quando Jesus disse assim: pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por mim, vai salvá-la. Um santo muito famoso na história da igreja, que é São João da Cruz, ele dizia que todo o ensinamento de Jesus, isso que falei ao princípio, não é meu, é de São João da Cruz, não? Todo o ensinamento de Jesus está concentrado e, em certo sentido, o ponto de partida é justamente este de Marcos 8:34. Ele diz assim, ele cita Marcos 8. Ele diz: é aí, nessa frase: se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E depois, especialmente, aquelas palavras de perder a vida para salvá-la, enfim, e se queremos salvar a vida, perder esta. Eu acho que para entender um pouco este significado, esta frase de São João, de que aqui está concentrado a essência de nossa fé, temos que entender um pouquinho o contexto. Jesus pega os apóstolos, os leva a Cesareia de Filipe, longe, não? Um lugar para descansar, para estar sozinho com eles. Aí ele se revela a sua verdadeira identidade como Messias. Então, ele pede a los apóstolos que não revelem a ninguém, não? Isso porque os judeus tinham uma concepção do Messias militar, político, humano. Ou seja, ele seria quem libertaria os judeus dos romanos. E Jesus não vem para isso. Então, ele não quer ser confundido com esse tipo de Messias. Ele traz uma salvação e uma libertação, mas é espiritual. E então ele diz assim: eu sou o Messias, é verdade,
mas não conteis a ninguém. Ainda não estamos preparados para entender. É isso. E imediatamente depois, Jesus começa a falar da cruz. Isso não é uma casualidade. Jesus fala do Messias, não quer que ninguém saiba, mas para que os apóstolos entendam, ele diz assim: eu sou Messias, mas eu vou sofrer, eu vou ser traído, eu vou ser entregue aos sacerdotes, vou sofrer a paixão, vou ser crucificado, vou morrer e ao terceiro dia ressuscitarei. Ele fala muitas vezes da paixão, mas sempre fala da paixão unido à ressurreição. As duas coisas para ele vão sempre juntas. Então, claro, lógico, quando Jesus fala destas coisas, Pedro, que era aí o principal, se sentia próximo de Jesus, deve ter pensado: não, Jesus, você está falando coisas que você não sabe. Olha, eu sou pescador, eu já tenho anos de experiência, uns quantos anos mais que você. Então, deve ter tomado Jesus pelo ombro, não? Levado à parte e ter falado para ele: não, isso de cruz, melhor fica aqui entre nós, não fale isso de cruz. Não, você é o Messias, não? E aí então Jesus responde com essa expressão que nós escutamos, talvez uma das mais fortes, dirigidas a Pedro ou a qualquer de seus discípulos: afasta-te de mim, Satanás. E depois Jesus explica por quê. E ele diz assim: porque tu não pensas como Deus, pensas como os homens. Queridos irmãos, aqui está a chave. A chave de tudo é que nós temos que aprender a pensar como Deus. Pedro poderia ter respondido: Senhor, mas eu sou homem, como quer que eu pense como Deus? Sim, o cristianismo consiste precisamente nisso. Não a forma de pensar do mundo, mas a forma de pensar de Deus. Por isso São João da Cruz dizia: aqui está a essência de nossa fé. O cristão é uma pessoa que pensa de um jeito diferente. Pensa como Jesus. Ele não enxerga as coisas ao jeito humano, mas ao jeito de Deus. Essa é a essência do cristão. Você quer viver como Jesus? Você tem que pensar como Jesus. Aí está. Eu quero viver a Jesus, eu quero viver como Jesus, seguir Jesus. Eu tenho que aprender a pensar como Ele. Portanto, porque de lo que eu penso, segue lo que eu sinto, lo que eu faço. Então, eu tenho que aprender a enxergar a vida do jeito de Jesus. Pensar como Ele. A vida está feita de escolhas. E as escolhas dependem do que nós pensamos. Então, se nós não pensamos como Jesus, não vamos poder fazer as escolhas de Jesus. E, portanto, as escolhas certas. O jeito de pensar de Jesus e o jeito de viver de Jesus é o melhor que existe. Não todo mundo vai acabar em uma cruz como Ele, mas o jeito de pensar nos liberta de muitas angústias, de muitos problemas, de muitos sofrimentos e, sobretudo, às vezes sim, temos que carregar também a nossa cruz. Por isso que dizia Jesus, temos que carregar a cruz detrás dele. Mas, sobretudo, nesta vida, eu acho que o jeito de pensar de Jesus nos dá a maior felicidade e depois, na vida eterna, nos dá uma felicidade perfeita e eterna. Então, do que se trata é isso, pensar como Jesus. Vocês poderão estar pensando: mas Padre, como fazemos para pensar como Jesus? Então, o caminho é simples. Primeiro, temos que ler a Sagrada Escritura. É aí que nós aprendemos o jeito em que Jesus atuava. Enfim, conhecemos a figura dela e aí também aprendemos os seus ensinamentos. Então, primeiro, ler a Sagrada Escritura e, em segundo lugar, precisamos orar para que Ele ilumine nossa mente e nosso coração para descobrir a mensagem que está por trás das Escrituras. Isso é uma graça que Deus dá. Então, nós temos que ler, estudar, mas também temos que orar. Então, você quer chegar a pensar como Jesus? Você precisa. Mas para isso, então, tem que ler as Escrituras e tem que rezar. Sem essas duas coisas, você nunca vai chegar a pensar como Jesus e, portanto, nunca será um autêntico cristão. Olha o que fala Jesus para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque você não pensa como meus seguidores, você não pensa como Deus. Se você me quer seguir, tem que pensar como Deus. Tem que pensar como eu, diria Jesus. Então, queridos irmãos,
vá lá. Eu não posso falar aqui tudo o que você deveria aprender e entender a forma de Jesus de pensar. Você vai adquirir isso lendo as Escrituras e orando. Mas eu vou ajudar vocês um pouquinho. Então, eu vou dar-lhes agora algumas características do pensamento de Jesus. Eu acho que eu escolhi 6 características do pensamento de Jesus. Eu acho que se nós aprendemos isto, aqui está o mais importante do pensamento de Jesus. O resto fazem vocês lendo cada um em sua casa, por sua conta, a Sagrada Escritura, especialmente os Evangelhos. Mas eu vou dar-lhes 6 características do pensamento de Jesus. Como Jesus pensava, para que também nós nos comparemos e aprendamos a pensar como Jesus. Primeira coisa, se você pensa como Jesus, esta é a primeira de todos, você enxerga a vida a partir da perspectiva da eternidade. Repito, se você pensa como Jesus, você vai enxergar a vida desde a perspectiva da eternidade. Isto é o ponto de partida. Nós aprendemos isso precisamente no Evangelho de hoje. Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por mim e por Evangelho, vai salvá-la. A chave para entender essa frase de Jesus, que é um paradoxo lógico, e isso Jesus faz intencionalmente, mas é um paradoxo que nós entendemos melhor. Se nós entendemos que a chave está na palavra vida. Vida, Jesus usa em 2 sentidos. Vida terrena e vida eterna. Vida deste mundo, vida do céu. Escutem a frase colocando as palavras certas. Quem quiser salvar a vida aqui na terra, vai perder, quem quiser salvar a vida eterna lá no céu, tem que perder a vida aqui na terra. E quem quiser perder a vida, e quem perca por mim a vida terrena, vai salvar a vida eterna. O que quer dizer isso? Quer dizer algo muito simples. Os interesses da vida terrena são contrários aos interesses da vida eterna. O jeito em que nós alcançamos a vida eterna muitas vezes vai em uma direção diferente do jeito em que nós buscamos a felicidade aqui na terra. Se você vai atrás sempre da felicidade aqui na terra, você pode perder a eterna. E quando você pensa como Jesus, você enxerga as coisas desde a eternidade. E isso faz muita diferença. Quer dizer que todas as coisas deste mundo são ruins? Não. Hoje está muito de moda, não? Queremos realização pessoal, buscar nossa carreira, adquirir bens, enfim, todas essas coisas. Jesus não diz que tudo isso está mal. Todas essas coisas, o importante é lembrar que são meios, não fim. O fim está lá na vida eterna. Se eu coloco a minha vida para buscar meios como se fossem fins, então eu posso perder a vida eterna, que é o verdadeiro fim de nossa vida. E quando nós, isso é o que quer dizer Jesus, enxergar as coisas desde a perspectiva da eternidade. Quando você enxerga as coisas com maior perspectiva, elas mostram seu verdadeiro valor. Pensa comigo, imagina que, por exemplo, você em algum momento tem uma coisa terrível, eu perdi o trabalho, algo terrível. Mas aí você começa a pensar, o que vai ser deste problema daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? As coisas mudam. Talvez essa perda do trabalho termina abrindo a oportunidade de você arranjar algo novo e então você descobre uma outra carreira, uma outra oportunidade na vida e termina agradecendo que aquele dia perdeu o trabalho. Quando nós enxergamos as coisas com mais perspectiva, então elas mudam e nós aprendemos a valorizar as coisas do jeito certo. Agora imagina que você enxerga não há 10 anos, enxerga isso desde a eternidade. Aconteceu algo e você pensa, o que vai ser isto na eternidade? Não tem nenhum valor. Não? Isto não é importante. Aí nós descobrimos as coisas que são realmente importantes. Por isso, a primeira coisa, o ponto de partida, como dizia São João da Cruz, o ponto de partida é enxergar a vida a partir da perspectiva da eternidade. Esta vida passa muito rápido. É a outra vida a que realmente importa.
E é ela a que nos dá a medida e o valor das coisas desta vida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é esta. Se você pensa como Jesus, então você vai estar disposto a sacrificar-se pelos outros. É uma consequência também do anterior. Eu vou estar disposto, como diz Jesus, a perder esta vida, se com isso eu ganho a vida eterna. Nós estamos dispostos a abraçar o sacrifício e a aguentar provações, inclusive grandes, mas com duas condições. A primeira condição é que aquele sofrimento, aquela provação tenha um propósito, tenha um sentido. E em segundo lugar, tenha também um prêmio. Pois bem, essas duas coisas são as que Jesus nos alcançou quando Ele morreu e ressuscitou, morreu na cruz e ressuscitou. Ele deu um sentido ao nosso sofrimento e Ele também deu um prêmio ao nosso sofrimento. Então, se eu sei que quando me sacrifico, isso tem um sentido porque eu estou salvando, eu estou ajudando uma pessoa. Quando nos sacrificamos é para ajudar alguém, não? E além disso, tem um prêmio lá no céu. Imagina. Então, quando nós enxergamos as coisas desde a perspectiva ou pensamos como Jesus, nós estamos dispostos a sacrificar-nos pelos outros. Olha o que diz Jesus. O Filho do Homem, isto está em Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Ele veio para se entregar. Ele veio para doar sua vida por nós. Não para ser servido, mas para servir os outros. ¿Por quê? Porque Ele sabe que esta vida passa e que depois Ele vai ganhar um prêmio. Ele acaba assim, dar sua vida em resgate por muitos. Ou seja, Ele sabe que vai morrer inclusive, mas sabe que isso tem um sentido. E que, portanto, vai ganhar a vida eterna. Tem um texto também na carta aos Hebreus que diz assim, Jesus, isto é capítulo 12 dos Hebreus, eu acho que não coloquei essa citação, mas aqui é assim, Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Você viu? Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Que gozo está falando? A alegria da salvação. E desprezando a ignomínia, agora está sentado à direita do trono de Deus. Ou seja, tem um sentido, a salvação da humanidade, e tem um prêmio. Agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, quando nós pensamos como Jesus, nós estamos dispostos a sacrificar-nos. Quem pensa como o mundo só busca seus próprios interesses. E não quer saber nada de sacrifício, só vida fácil, vida cômoda, prazeres, diversão. Quando nós pensamos ao jeito de Jesus, estamos dispostos a nos sacrificar. Terceira característica do pensamento de Jesus, quando você pensa como Jesus, você quer fazer a vontade de Deus. Você não quer fazer a sua própria vontade, quer fazer a vontade de Deus. Jesus dizia, estamos em João 6, Jesus dizia, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você vê como essa frase é contracultural? Jesus diz, eu não vim a fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quantas vezes você encontrou alguém que diz, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou para servir. O que você precisa? Não encontramos muito pessoas que falem assim, ao contrário, o que se afirma é a própria liberdade, a própria vontade de fazer o que você quer, como você quer, por el tempo que você queira e do jeito que você quer. É isso que o mundo exalta e elogia, não? Ter a liberdade, ter o direito, ter a capacidade de fazer sempre o que eu quero. E Jesus falava justo o contrário. Vem como a mentalidade do mundo muitas vezes é contrária à mentalidade de Jesus. Quando você pensa como Jesus, você não está buscando fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Por quê? É uma consequência de tudo o que já falamos. Se eu acredito em Deus, eu acredito na vida eterna, Ele, melhor que ninguém, sabe me guiar pelo caminho melhor também para chegar à vida eterna. Então, eu não busco a minha vontade, eu busco a vontade de Deus.
Assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faço para que o mundo saiba que eu amo o Pai, dizia Jesus, não? Eu faço o que ele me pede para que todo mundo saiba que eu amo o Pai. Como nós deveríamos também ser capazes de dizer isso? Eu sempre faço o que Deus quer para mim. Esse é o critério principal de minha vida. Agora, isto não lo faz Jesus só apenas quando as coisas são fáceis. Às vezes, queridos irmãos, às vezes a vontade do Pai de Deus, não? Exige sacrifício. Por isso Jesus dizia e falava de carregar uma cruz. Às vezes exige sacrifício. Nós vemos isso na vida de Jesus, especialmente no momento da paixão. Jesus que amava o Pai, já escutamos, eu faço tudo para que todo mundo saiba que eu amo o Pai, eu faço sempre a vontade dele, mas chegou um momento no qual ele teve que enfrentar a paixão. Sabia que seria traído, sabia que seria entregue aos sacerdotes, enfim, julgado injustamente, sofreria toda a paixão, a morte na cruz. Sabia tudo isso. Então, ele estava com medo. Ele era um ser humano como nós. Então, lógico, tinha medo. E aí ele vai ao jardim de Getsemane e faz uma oração. E essa oração é o modelo de toda oração cristã. Ele diz assim: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice, todavia, não seja como eu desejo, mas sim o que tu queres. Olha, esta oração tem 3 partes. Primeiro ele começa falando Abba, Pai. Abba é um jeito carinhoso, é o jeito em que as crianças chamavam a seu pai. Nós diríamos aqui, papai. Não, imagina como deve ter estremecido o coração de Deus quando escutou estas palavras de seu próprio filho a ponto de morrer. Abba, papai. Olha, eu te amo. Eu sempre fiz o que você quer, não? Mas essa oração de Jesus tem 3 partes. Primeiro, um reconhecimento ou um ato de fé. Ele diz: todas as coisas são possíveis para ti. A primeira coisa que ele faz é um ato de fé. Reconhece a Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas são possíveis para ti. Em segundo lugar, ele faz um pedido: afasta de mim este cálice. As pessoas me perguntam às vezes: Padre, eu devo pedir isto a Deus? Eu acho que eu devo pedir só que se faça a vontade dele. Não, você pode, você deve pedir o que você quer. Você é filho de Deus, ele é seu pai. Peça o que você quiser. Seja muito concreto, seja específico. Peça o que Deus, com toda a confiança, o que Deus quer. Não, Padre, eu acho que as minhas coisas são muito pequenas. Ele deve estar ocupado com coisas mais importantes. Para quem ama, nada é pouco importante. Ao contrário. E Deus ama você, portanto, não importa se suas coisas são pequenas, para Ele são importantes. Porque você é importante para Ele. Do mesmo jeito que um pai se preocupa pelas coisas do filho, o filho pode estar chorando porque um irmão, não sei, jogou fora um desenho num papel que ele tinha feito. Não é algo grave, mas se o filho está chorando, o pai toma e leva muito a sério isso. Por quê? Porque o pai ama o filho. Com Deus é igual. Então você peça para Deus. Primeiro Jesus faz um ato de fé, depois ele faz um pedido: afasta de mim este cálice. Mas a terceira parte da oração é muito importante: a rendição, o abandono. Mas não se faça a minha vontade, mas o que tu queres. Então, ao final, fazemos também um reconhecimento, uma entrega. É um reconhecimento de que Deus é sábio, Ele sabe o que convém para nós. E então nos entregamos a Ele. Quem pensa como Jesus, faz sempre a vontade de Deus. E Jesus foi até a última gota de seu sangue. 4. Se você pensa como Jesus, vou mais rápido, você está disposto a perdoar as pessoas que lhe magoaram. Isto do perdão é a marca registrada do cristianismo, a marca registrada de Jesus, não? Perdoar é muito importante. Perdoar é libertar-nos dessa dor e essas mágoas que nós levamos no coração. Jesus, no meio da crucificação, fala: Pai, perdoa-los, porque não sabem o que fazem.
perdoar é o jeito de pensar de Jesus, porque no fundo, perdão é a outra face do amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, sempre dá oportunidades. Então, esse é o jeito. Quem ama, quem pensa como Jesus, sempre está disposto a perdoar. No Evangelho de Lucas, Jesus fala inclusive de amar os inimigos. E aí ele diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Então, olha o que está falando Jesus. Ele está dizendo 3 jeitos que nós podemos amar, inclusive as pessoas que nos magoam. Ele fala de inimigos. Inimigo, no fundo, é tudo aquele que não gosta de você. Nós não gostamos das pessoas que não gostam de nós. Então, ele já é um inimigo. O que temos que fazer com isso? E pior ainda, se ele está falando mal ou fazendo mal para nós. Aí Jesus diz que temos que fazer 3 coisas. Primeiro, fazei o bem aos que vos odeiam. Ou seja, não responder com a mesma moeda. Te ofendeu, te criticou. Você não faça a mesma coisa. Fazei o bem. Eu diria, não seja reativo, seja proativo. Em segundo lugar, ele disse, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. O que significa amaldiçoar? Significa maldizer, maldição, não? Maldizer, ou seja, falar mal. Quando alguém fala mal de você, quando alguém te critica, você não fale mal dele, você não critique ele. Esse é o jeito. Ao contrário, abençoai, ou seja, fale bem dessa pessoa. Esse é o jeito de Jesus. E depois ele diz, e orai pelos que vos acusam falsamente. Essa é a terceira coisa que podemos fazer por los inimigos, orar por eles, para que se convertam, para que Deus lhes dê a graça, a luz. Então, aí está o quarto ponto. Se você pensa como Jesus, você está sempre disposto a perdoar, a atuar desse jeito. Quinto, se você pensa como Jesus, você só quer agradar a Deus. Isto é muito importante. Isto, meu Deus, nos liberta de muitas preocupações. Eu conheço muitas pessoas que no fundo estão preocupadas de agradar a sociedade, de agradar, enfim, o que está de moda, de agradar um pai, agradar uma mãe, agradar um esposo, uma esposa, agradar ao chefe. Meu Deus, sempre estamos preocupados de agradar as pessoas. Quando você pensa como Jesus, você só quer agradar uma pessoa. Deus. Mais ninguém. Só Deus. E isso é muito libertador. Era isto que criticava Jesus dos fariseus. Ele dizia, como podeis crer vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Então, ele só se interessava por a glória que vinha de Deus. O que significa isso? Significa, eu só me importo por lo que Deus pensa de mim. O que pensam os outros, não estou nem aí. E eu vou falar mais uma coisa para você. Você nunca vai contentar a todo mundo. Não se pode. Nem Jesus, imagina que era Deus, conseguiu contentar a todo mundo. Muito menos nós. Nós padres, sabemos disso. Né? Você prega longo, te criticam. Esse padre prega muito longo. Você prega breve, esse padre que pressa tem. Não? Você vai a jantar na casa de uma família, esse padre passa jantando em casa de família. Você não vai, esse padre é um ermitaño, um antissocial. Não? Você posta um vídeo no YouTube, esse padre é vaidoso, ele quer ser famoso. Tá? Você não posta, esse padre é retrógrado. Como é que ele não posta vídeo no YouTube? Então, olha, a gente vai na frente, seguindo o que Deus vai pedindo e o resto deixa com ele. Só contentar a Deus. Quando você pensa como Jesus, ele não se importava com outras coisas. Ele podia falar, inclusive, ao discípulo mais próximo que tinha, chamá-lo de Satanás, como escutamos hoje. Por quê? Porque só importava o que Deus falava, o que Deus queria. Ele só tinha preocupação por agradar a Deus. Aqui vem uma pergunta muito importante. Da aprovação de quem depende a sua felicidade? Aí nós descobrimos se nós dependemos realmente de Deus ou temos alguma dependência também aqui na terra. De quem depende sua felicidade?
Muita gente fala assim: eu seria feliz se meu esposo isto, minha esposa aquilo. Eu seria feliz se tivesse $1 milhão. Eu seria feliz se... De que depende a sua felicidade? Nada pode influir na sua felicidade a não ser que você permita. Coloque sua felicidade unicamente em Deus, em fazer a vontade dEle. Você vai pensar como Jesus. E isso te vai libertar de muitas preocupações. E sexto, terminamos aqui. Se você pensa como Jesus, você depende do poder de Deus, não apenas de suas forças. Isto também é muito libertador. Muitas vezes nós queremos solucionar os problemas de nossa vida sozinhos. E então, lógico, estamos cansados, estamos esgotados, estamos estressados. Por quê? Porque nós não temos forças para solucionar todos os problemas de nossa vida. É muita coisa. Mas Jesus se enfrentava a problemas enormes, mas ele sempre estava tranquilo. Excepto aí no momento do jardim de Getsemane, não? Como orou a seu pai. Mas é incrível, se você lê especialmente o Evangelho de João, depois dessa oração, Jesus se transforma, é outro. Antes estava angustiado, depois está absolutamente sereno e em paz. E assim se enfrenta a Anás, Caifás, Pilato e todo mundo, com uma dignidade, com uma tranquilidade, com uma segurança. Por quê? Porque ele não conta apenas com suas forças. Ele conta com as forças de Deus, com o poder de Deus. Se nós fazemos isso, pronto. Podemos ter problemas, lógico. Isso, acreditar em Deus não nos poupa dos problemas. Mas sabemos que Ele vai estar conosco. E que Ele nunca nos vai abandonar. E que Ele vai a dar um jeito. E que mesmo passando por provações e dificuldades, essas dificuldades têm um propósito e têm um prêmio depois no céu. Como já dizíamos. Então, olha, eu poderia continuar aqui falando de muitas outras coisas. Mas o jeito de pensar de Jesus... Como dizia São João da Cruz, aí está o segredo. Aprender a pensar. Cristão é aquele que pensa o jeito de Jesus, não o jeito do mundo, não o jeito em que a cultura moderna nos ensina. E eu gostaria de terminar agora com um poema, uma poesia de São João da Cruz, que precisamente ele usa essa expressão, né, de Marcos 8:34, quem quiser perder a vida vai salvá-la, quem quiera salvá-la vai ter que perder a vida, para fazer um poema com esse paradoxo da vida cristã. E ele é muito bonito, muito profundo também, mas termino com isso para vocês conhecer. São João da Cruz escrevia no livro Subida ao Monte Carmelo: para chegares a saborear tudo, não queiras ter gosto em coisa alguma. Para chegares a possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma. Para chegares a ser tudo, não queiras ser coisa alguma. Para chegares a saber tudo, não queiras saber coisa alguma. Para chegares ao que não gostas, debes ir por onde não gostas. Para chegares a onde não sabes, debes ir por onde não sabes. Para vires ao que não possuis, debes ir por donde não possuis. Para chegares ao que não és, debes ir por onde não és. Quando reparas em alguma coisa, deixas de arrojar-te ao tudo. Porque para vir de todo ao tudo, debes negar de todo em tudo. E quando vieres a ter tudo, há de tê-lo sem nada querer. Queridos irmãos, que Jesus seja nosso norte, nosso faro, nossa luz, e que possamos, contemplando o exemplo dele, aprender a pensar não como o mundo, a pensar como Jesus. Se pensamos como Jesus, faremos as escolhas de Jesus e ganharemos a vida eterna, que é o fim de nossa vida. Que assim seja. Vamos agora a fazer juntos a nossa profissão de fé. Creio em Deus